Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso Seminário Teológico Cavod. Nós estamos aqui numa sequência de aulas para a família. Quero já deixar avisado aos irmãos que essa aula será 2 aulas. Nessa aula estaremos ministrando 2 aulas. Certamente, então, o nosso tempo será um pouco mais longo, um pouco mais extenso. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através dessa palavra. É uma palavra que nós aprendemos e nós estudamos. Nós queremos passar aqui para os irmãos. Dá um tempinho aí para os irmãos entrar, acompanhar conosco. E certamente seremos edificados por essa palavra. Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo de número 16, versículo de número 2. Êxodo capítulo 16, versículo de número 2. Estamos já numa sequência aí, ministrando para as famílias, né? Então, certamente, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos direcionado a isso. Vamos também ministrar aqui uma palavra para os jovens, né? Para os irmãos aí que são líderes de jovens. E Deus vai continuar nos direcionando aí para dar essa mentoria para os irmãos, ok? É bem verdade que Deus tem colocado em nosso coração algo. No mês que vem, nós estaremos criando aí, na verdade já temos, né, um outro grupo aí, e vamos estar dando uma mentoria fora daqui. Essa aqui nós vamos continuar com nossos estudos, também de Gênesis, mas estaremos em outro grupo. Aí eu vou pegar todos os alunos de forma direta e indireta do CETEC e nós vamos colocar nesse grupo. E nós vamos ministrar ali uma aula por semana. Uma aula por semana, né? Estou pensando em dar de 5 a 6 aulas em outro grupo, mas voluntariamente, aí em prol essa quarentena que todos estão em casa. Mas Êxodo capítulo 16, versículo 2 é o nosso tema de hoje, é a nossa base. Nós vamos orar para que Deus venha nos abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos uma vez mais diante da sua palavra, aonde estamos estudando, aonde os teus filhos depois certamente também estarão estudando, aqueles que não estão presentes. Venha nos abençoar, venha nos instruir a ensinar, como da mesma forma que o Senhor venha nos instruir a falar da tua palavra. Coloque aquilo que o Senhor quer que nós falamos aos teus filhos. Da mesma forma, os teus filhos venham compreender aquilo que nós vamos ensinar no nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 16, versículo de número 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés. Muitos aqui, eu acho que quase todos fizeram nosso curso de autoridade e submissão, e nós falamos que Moisés
é uma autoridade e Arão é uma autoridade juntamente com Moisés. Então o povo murmura contra Arão e contra Moisés e contra Arão, mas não é Arão e não é Moisés que vai falar simplesmente ao povo, é primeiramente Deus dando orientações a Moisés e Arão para falar ao povo. Por quê? Porque quem constitui e quem constituiu autoridades, e neste contexto Moisés e Arão, foi Deus. Então quem se levanta contra a autoridade chamada Moisés e Arão, automaticamente se levanta contra quem colocou, e quem os colocou, obviamente, foi o Senhor. Então, de forma indireta, ao invés de ir até Moisés e Arão, passa primeiramente pelo Senhor. Então, o Senhor vai falar com Moisés, dizendo: eis que vos farei chover pão dos céus. Grife essa parte, marque essa parte. Eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Observe, vai chover pão do céu e o povo vai sair. E quando o povo sair, eles vão colher, mas vão colher diariamente, para que eu prove se anda em minha lei ou não. 5. E acontecerá no sexto dia. Segura essa parte. Antes disso, eu faço uma pergunta e você me responde para você mesmo, na verdade. Você responde para você mesmo. O maná, ou melhor, o pão, ele caía todos os dias? Se você respondeu que sim, a resposta está errada. Por quê? Porque volte para o texto, versículo 5. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro. Observe, e será o dobro do que colhem a cada dia. Ou seja, eles vão colher domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sexto dia, não vai vir apenas a porção daquele dia, vai vir uma porção dobrada. Entenda isso. Vai vir uma porção dobrada no sexto dia. Não é no domingo, não é na segunda, não é na terça. É no sexto dia que vem em dobro. Por quê? Porque quando você lê o contexto, nós vamos perceber que o povo de Israel, que colhia mais do que era necessário para a sua família, para a sua casa, o que aconteceria? Exemplo, se era necessário um homer, né? Ou seja, 1% de 222 litros. Então, eles iriam colher 2 litros por dia. Se eles colhessem 2,5 litros por dia, certamente iria sobrar para o outro dia. O que eu quero dizer? Se eles colhessem no domingo algo para sobrar para a segunda, quando chegasse na segunda, pela manhã, que eles fossem olhar, que eles fossem comer o pão de domingo, o pão estava apodrecido. Ou seja, o maná, que depois eles vão intitular, já vou explicar isso aqui, de maná, estará embolorado, né? Aqui as irmãs conhecem muito disso aqui. Antes de casar, minha mãe fazia pães e dependendo a forma que se deixava ou passasse, né, da validade, o pão embolorava. Então aqui o bolor que se dava nos pães, no maná, era a desobediência. Por quê? Porque ele está dizendo, cada dia, vocês vão colher a porção correta. Por quê? Não precisam se preocupar, porque a cada dia eu vou providenciar o pão. Consegue entender?
Deus está dizendo, a cada dia ou todos os dias de domingo a sexta, eu vou providenciar. Não precisa se preocupar. Se Deus disse que iria providenciar todos os dias, de domingo a sexta, ou seja, todos os 6 dias, se Ele disse que o maná iria cair, o maná iria cair. Logo, aqueles que guardavam para o outro dia estavam dizendo, o Senhor não vai providenciar nada. Consegue entender? Aqueles que guardavam um pouquinho a mais estavam dizendo para Deus, eu não acredito na sua provisão. Então, se Deus lhe deu um direcionamento e disse, essa é a porção exata, e se você quiser fazer mais, primeiro, é desobediência porque ele disse para colher a quantidade exata. E se você colher a quantidade exata e mais um pouco, você está dizendo para Deus, eu não acredito na sua provisão amanhã. Então Deus está nos ensinando, maná se colhe a cada dia. Por quê? Porque o hoje Ele providenciou e amanhã Ele vai providenciar. Luiz, mas eu não estou vendo. É claro, Paulo nos disse que o justo pela fé viverá. E nós andamos não é por vista, é por fé. Eu não sei o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, mas Ele sabe. Eu não sei o que vai acontecer conosco daqui 2 horas, mas Ele sabe. Se eu não sei nem os segundos e nem minutos que vai acontecer hoje, quanto mais amanhã. Eu não sei, eu não vi, mas é por isso que nós andamos por fé. Eu não vi, mas eu tenho certeza que já aconteceu a provisão de amanhã. Consegue entender? Então observe. Primeiro ele está dizendo, olha, eu vou providenciar o pão. Aí eu te pergunto, foi pão mesmo que caiu do céu? Foi pão mesmo que desceu do céu? Você acha que foi pão mesmo? Eu fiz essa pergunta até no nosso Dúvida CETEC, no nosso grupo. Você acha que foi pão? Por quê? Porque quando nós lemos o texto, de Êxodo 16 e versículo 4, o texto está dizendo, vos farei chover pão. Vos farei chover pão. Aí, aqui é o português. Aí você pensa, poxa, é um pão. O que vem logo à sua mente? Um pão francês. Não é não? Eu, quando li esses textos, quando falava de pão, logo eu imaginava pão francês. Porque isso é automático da nossa mente. Nós estamos familiarizados com algumas coisas. E quando fala-se um texto, nós adaptamos, nós fazemos uma equação na nossa mente para dar sentido àquilo que nós lemos. Então, quando se fala pão, logo eu lembro no pão francês. Alguns dos nossos alunos aqui, ou alguém, quando falar pão, pode pensar na rosca, pode pensar naqueles outros tipos de pães. Não tem problema. Mas nós fazemos a semelhança ao pão. Ou seja, o que eu quero que você entenda e o que eu quero que você anote aí para você não esquecer, quando você estiver palestrando para casais, quando você estiver dando uma palavra para a família ou para as famílias na sua igreja, para o seu departamento aí, que você lembre-se disso. O pão que você compra na padaria ou no supermercado são pães prontos, sim ou não? Vou pegar aqui o meu mouse. Você já pega um pão pronto, ok? Produto acabado. Então, quando Deus fala vai chover pão, muitos atentam para o pão mesmo. Se o pão vem da forma que você pensa, logo ele vem pronto. E não é isso que Deus está nos ensinando. E o que eu quero dizer? O nosso casamento, a nossa família é parecido com um tipo de maná, com um tipo de pão. E vou te explicar por quê. Primeiro você precisa aprender esse termo pão. Pão, no hebraico, quer dizer lachem, ou lehem, ou lechem, dependendo a forma que você pronuncia. E segundo, strong, tome cuidado com também, com o significado de strong. Por quê? Porque strong é um grande teólogo, é um grande exímio, e ele vai fazer um apanhado das palavras
em hebraico e grego. Então, no Antigo Testamento, ele vai colocar as palavras hebraicas e no Novo Testamento ele vai colocar as palavras gregas no seu original ou no seu sentido original. Qual é o problema? O problema é que Strong, ele não vai dar a palavra no contexto. Ele vai dar a palavra no sentido geral. Ou seja, exemplo, capítulo 16, versículo 4 vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão. Aí quando você pega o Strong aqui, o que seria o Strong? Quando você pega essa palavra no hebraico, o hebraico é assim, uma palavra existe vários significativos. Eu já venho dizendo isso aqui em alguns cursos. Exemplo, o que você conhece de vida? Qual que é a palavra vida? Vida é vida no português, mas no hebraico não. No hebraico, dependendo do contexto, a palavra vida que nós entendemos no português é zoe, é psique e é bios. O que é isso? Dependendo do contexto, o zoe é vida no espírito, psique, vida da alma ou vida na alma, e bios, vida do ou vida no corpo. Mas para nós, tudo é vida. Consegue entender? Então, pão aqui, no nosso português, nós entendemos pão. Mas no hebraico, a palavra pão, que é elechem ou elerem, né? Ou lechem, lerem, dependente da pronúncia ou como que se fala, tem alguns significados. E quais? Pão e cereal e alimento. Embora pão pronto e cereal, ambos são alimento. Então ele pegou o que significa pão no hebraico. E o que acontece? Quando nós lemos pão, nós vamos pensar pão, mas não é o contexto. Por quê? Então nós vamos ter que ler o contexto para ver qual é o significado que é a palavra pão no hebraico. Consegue entender? Luiz, e por que João Ferreira e outros demais colocaram pão? Também não sei, irmão. Também não sei. E é isso que causa muitas contradições e heresias dentro da Bíblia. E é por isso que muita gente tem ensinado errado. Eu já ensinei muitas coisas erradas. E não estou ficando imune, posso às vezes ensinar coisas erradas. Você consegue entender? Mas é por isso que Bíblia e teologia e estudo não se ensina com a alma. Precisa se ensinar com o espírito. Consegue entender? Então observe. O termo aqui, o seu significado tem 3. Provavelmente, possivelmente 3. Pão, pronto, cereal e alimento. Nós sabemos que tanto pão como cereal são alimentos. Então vamos lá. Então, para conseguirmos entender esse significado e o casamento como um tipo de um pão, vamos tentar entender o que é isso aqui. Ele já disse que no versículo 6, no versículo 4, 5 são pão e que vai cair todos os dias, mas no sexto dia em dobro. Ok? Versículo de número 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Versículo 11 diz: e o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Mais uma vez, se você ler isso aqui, você vai imaginar o pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui é muito lindo. É que não tenho tempo. Mas observe. Observe isso aqui. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Antes dele falar que sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, o que ele está dizendo? Eu vou prover carne e vou prover pão. Aí ele vai dizer: e vocês vão saber que eu sou o vosso Deus ou o Senhor vosso Deus? Deus está dizendo: eu serei o Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Deus eu sou. Você querendo ou não, eu sou o vosso Deus. Porque Deus é Deus do ateu, Deus é Deus do espírita, Deus é Deus do kardecista, do macumbeiro, do feiticeiro. Deus é Deus sobre tudo e todas as coisas. Agora, Senhor, Ele quer ser de todos, mas nem todos querem o senhorio de Deus. Por quê? Primeiro,
Para entender o que é o senhorio, eu reconheço que é Ele quem provê, não eu. E muitas pessoas querem prover pelos seus próprios esforços. E fazendo assim, eu coloco o senhorio de Deus de lado. Então, primeiro, para Ele ser Senhor, Ele precisa prover na minha vida. Segundo, eu tenho que permitir Ele prover, sem eu fazer, às vezes, nada. Só crer. Consegue entender? Então, observe. Ele está dizendo, sabereis que eu sou o Senhor, porque eu vou prover. E Deus só é Senhor quando Ele provê. E quando nós permitimos que Ele provê em nossa vida. Então a provisão está ligada com o senhorio de Deus. É por isso que lá em Gênesis 1, você vai ver, e Deus disse Deus, faça, e disse Deus, fez Deus. Depois que Deus provê algo para Adão, o termo muda, o Senhor Deus. Ou seja, por quê? Porque Deus proveu para Adão. Então todas as vezes que Ele provê na minha e na sua vida e em nosso casamento, Ele é Senhor. Então Deus não quer ser simplesmente Deus da minha e da sua vida, do meu e do seu casamento. Deus, Ele quer ser o Senhor Deus. Por quê? Porque é Ele que quer providenciar todas as coisas. Continuando. Versículo de número 14. Versículo de número 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Miúda como a geada sobre a terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Há quem ensina que isso aqui, irmãos, que isso aqui é, perdão pela palavra, é fezes de cordonizes. Fezes de cordonizes. Por quê, Luiz? Versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes. Observe, à tarde subiu as cordonizes. E de repente cobriram o arraial. Essas cordonizes cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Por quê? Eita! Você vai entender Salmos 23. Prepara-me uma mesa no deserto, né? Aqueles salmos. Prepara-me uma mesa no deserto. É mais ou menos isso aqui, irmãos. Por quê? Porque Deus está fazendo o deserto de mesa. Oh, glória, isso aqui é profundo. Deus está fazendo o deserto de mesa. Para quê? Para alimentar o povo no deserto, ou seja, na mesa. Observe o texto. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Deus cobriu o arraial no deserto, ou o deserto que eles estavam, com o orvalho. Ele forrou. Por quê? Porque ele estava dizendo, o deserto que muitos dizem morrer de fome, eu vou fazer mesa para vos dar de alimento. Então toda mesa, ela é forrada. Glória a Deus. Toda mesa, ela é forrada. Toda mesa, ela é forrada. Então Deus forra a mesa. E observe, qual que é o contexto? As cordonizes subiram, né? Sobre o arraial. Então observe isso aqui. Observe isso aqui. Aqui está o arraial. Ok? Aí, o texto vai dizer que veio as cordonizes sobre todo o arraial. Pela manhã, jazia um orvalho. Deus forrou esse arraial, esse deserto, como mesa. E por que eu disse que alguns dizem que possivelmente Deus usou as fezes das cordonizes para ser transformadas em alimento? Ah, Luiz, que é isso? Deus vai fazer isso? Não sei, irmãos, mas é um pensamento. Por quê? Porque também murmuraram. Murmuraram. Consegue entender?
Consegue entender ou não? Então observe. Versículo 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Então é parecido com fezes de cordonizes, né? Coisa miúda, redonda, parecendo uma geada. Então é por isso que eles falam sobre isso, ok? Aí, agora eles vão dar o nome para aquilo que Deus disse no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão. Versículo 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros. Ou seja, eles viram o que Deus tinha enviado do céu, que no versículo de número 4, pão, e no versículo 14, uma coisa miúda, redonda, como geada sobre a terra. Então, quando eles avistaram aquilo ali, eles falaram: que é isto? O que é isto? Porque não sabiam. Então, eles não sabiam. Na verdade, eles sabiam que era pão. Então, vamos lá. Versículo de número 3, na última parte aí, vai dizer assim, ó. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Então, eles sabiam que era pão. Mas no versículo 4, eles vão falar assim, ó, vocês vão comer pão. Mas, de repente, no versículo 15, vai dizer, porque não sabiam o que era. Espera aí. No versículo de número 3, eles sabem o que é pão porque eles comiam. E no versículo 4, Deus fala que vai fazer chover pão. Será que isso é pão mesmo? Não, não é pão, irmãos. Não é pão pronto. Tire da cabeça que Deus enviou o pão pronto do céu. Tire da sua cabeça. Tire da sua cabeça. Luiz, então quer dizer que o significado que Strong dá entre pão, cereal e alimento, eu elimino o pão? Exato. Porque pelo contexto nós vamos entender o que Strong dá. E o que ele dá? Cereal. Qual? Semente de coentro. Como semente de coentro. Não é semente de coentro. É como semente de coentro. Ou seja, observe, Deus não deu o maná ou o pão pronto. Deus deu o ingrediente para fazer o maná, para fazer o pão, melhor dizendo. Eita glória! Se nós estamos numa palavra para famílias, lá vai, pegue isso. Deus não dá casamento pronto para senhor, senhora, ninguém. Casamento não se vem pronto. Família não se vem pronto, não se vem pronta. Família precisa ser construída. Família precisa ser edificada. Você consegue entender? Casamento não vem pronto, irmão. E se nós estamos numa palavra que o maná, o pão, né, ou o maná que Deus fez descer, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te deu um casamento pronto. Deus te deu ingredientes para você construir a sua família, o seu casamento. Deus te dá a receita, Deus te dá, melhor dizendo, um ingrediente para você fazer o seu casamento. E detalhe, olha que interessante. Se família, né, é como um tipo aqui que eu estou falando do maná, e eles vão olhar assim e vão falar assim, ó, que é isto? Se maná é como a família, quem aqui que é casado em nosso meio vai olhar para uma parte do casamento e vai falar assim, ó, meu Deus, o que é isto? Aonde eu fui amarrar o meu burro? Não é assim? Por que eu fui casar com essa mulher? Por que eu fui casar com esse homem? O que é isto, meu Deus? O que é isto? Casamento, maná. Não vem pronto. É você que vai ter que moldar. É você que vai ter que elaborar isso aí. Deus já te deu o ingrediente. Deus já te deu uma esposa, Deus já te deu um esposo, Deus já te deu aí, né, a namorada, a noiva, o noivo, o namorado, né?
para aqueles que são solteiros, se há que há alguém solteiro em nosso meio. Mas Deus ele te deu essa pessoa, um ingrediente. Vocês precisam elaborar algo, que é o pão, mas o pão não vem pronto. Deus dá um ingrediente para fazer o pão. Então Deus está dizendo assim, ó, eu vou dar a providência, mas ela não vai vir pronta. Vocês precisam entender o valor da minha provisão. Detalhe, é no deserto, desprovido de tudo, mas eu sou o Senhor que providencio no deserto. Nós estamos numa fase, né, que muitos se dizem em crise, realmente está, mas deixa eu te dizer, a crise do Covid-19 que está afetando a economia do nosso país e do mundo pode ser o deserto, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pode ser deserto, mas nessa crise Deus vai forrar esse deserto e vai providenciar maná para você se alimentar. Glória a Deus. Deus vai providenciar o alimento para a sua casa. Deus vai providenciar o pagamento da sua energia. Deus vai providenciar o pagamento da sua água, dos seus boletos. Eu não sei da sua casa. Deus vai providenciar. É porque eu quero, estou mandando? Não. É porque nós cremos no Senhor da provisão. Luiz, é crise? É deserto? Mas eu ainda conheço um Deus que forra a crise como que se fosse mesa e providencia alimento no deserto. Aleluia. Versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme ao que pode comer. Não poderiam deixar para o outro dia. Aqui nós já finalizamos uma aula já. Já se foi aí cerca de 30 minutos, né? De 25 minutos, 25 a 35 minutos. Então nós vamos começar já a segunda aula. Versículo 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Então uns colheram na medida certa e outros colheram mais. 18. Porém, medindo com o homer, aqui é primícia, viu? Por isso que nós entendemos sobre primícia. Mas observe. Não sobejava ao que colheira muito, porque colhiam na medida. E nem faltava ao que colheira pouco, porque era da medida certa, não faltava. Deixa eu te falar, não é a quantidade que você pega. Não é a quantidade que você ganha. É na palavra de Deus que você acredita. Como assim? As suas dívidas às vezes podem ser muita. E às vezes você vai olhar para o salário que você recebe, de repente, você pagou tudo. O que é isso? Isso aqui é para quem crê. Observe. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colheira muito, não sobrava. Nem faltava ao que colhera pouco. Porém, cada um colheu tanto quanto podia comer. Independente se o muito ou se o pouco, todos eram saciados. Por quê? Porque quem colhia muito e olhava o que colhia pouco, falava, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir, porque é muito pouco. Mas o negócio não está na quantidade. O negócio está em crer que ele disse, eu vou providenciar. Comam. Aleluia. E detalhe, o que se achava que era muito mais daquilo que colhia pouco, o muito dele que ele colhia, como sobejava às vezes, ele ficava mais do que satisfeito. Então, se ele colhia no domingo, sobrava para a segunda. Quando chegava na segunda, vamos ver? Versículo 19. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, a autoridade de Deus. Olha o problema quando eu não dou ouvido à autoridade. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Então, alguns deixaram para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles.
Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Glória a Deus. Então tinha pessoas que colhiam muito para o amanhã. E quando eu colho muito para o amanhã, eu estou dizendo, Deus não vai providenciar amanhã. Deus só providenciou hoje. Olha o problema nas famílias. Tem muito homem, tem muita mulher dizendo, não, eu vou ter que trabalhar demais. Muito, muito, muito. Por quê? Porque se eu trabalhar muito, eu vou ter o para hoje e para amanhã. Eu vou ter para esse mês e para o mês seguinte. Deus está dizendo, para com isso, rapaz. Para com isso. Não crê na sua força para prover no seu casamento. Creia nele. Porque Deus, nesse ano de 2020, eu creio, embora estamos em crise, mas no nome de Jesus, Deus está provando e vai continuar provando para muitos que não é o muito trabalho, é o muito crer nele que faz nós saciarmos no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa família. Você vai perceber que você vai superar essa crise, que você vai superar esse ano sem ter trabalhado muito. Por quê? Porque não é o seu muito esforço, não é o seu esforço. É a confiança na palavra que ele disse. Eu, Senhor, vou prover no seu deserto. Então não é o seu muito trabalhar. Tem gente trabalhando muito e colhendo pouco. É por isso que trabalha muito. Por quê? Porque quem trabalha muito e diz que precisa trabalhar muito, é porque não está dando o que tem em casa. Então precisa trabalhar muito. O que Deus está dizendo? Trabalhe pouco e viva muito. Trabalhe pouco e desfrute mais. Nessa crise, eu aqui sou prova disso. Embora o meu trabalho é totalmente em casa, mas se vocês que são alunos não ter trabalho, não tem como vocês me abençoar. Vocês conseguem entender? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai ter muita família, e eu profetizo, e eu assim desejo que seja você, essas famílias, que vai trabalhar muito pouco, mas vai viver igual trabalha muito. Por quê? Porque Deus fechou algumas portas, mas Deus vai te mostrar, Deus vai nos mostrar que o provedor é Ele, que não precisa você se esforçar muito, que você não precisa trabalhar muito, trabalha pouco, confiando na provisão dEle. E confiar na provisão dEle não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, viu? Senão você vai passar fome. Eu estou dizendo que, um exemplo, o dia tem 24 horas, você quer trabalhar 26. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo para aqueles que, um exemplo, o mês tem 30 ou 31. Você quer trabalhar 35 dias por mês? Chega no final do ano, tem 365 dias. Você trabalhou 390. Consegue entender? Trabalhe pouco e deixe a graça fazer por você. Deixe a graça trabalhar por você. Porque enquanto dormimos, Deus cuida de nós. Voltando para nós finalizarmos a nossa segunda aula. Então observe, versículo de número 24, Êxodo 16, versículo 24. E guardaram-no até o dia seguinte, é o que nós estávamos falando, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Espera aí, Luiz. Você disse que se guardasse, iria cheirar mal. Primeiro dia, domingo. Segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Se fizessem isso para o outro dia, se colhesse, ia cheirar mal. E o que está acontecendo aqui que não cheirou mal no dia seguinte? Porque eles guardaram. Porque era o sexto dia. Vem comigo. Versículo 22. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro. Por quê? Porque no sábado, ou Shabat, não era para trabalhar. Era para descansar. E Deus mandaria em dobro. Ou seja, Deus mandaria o do sexto dia, ou da sexta-feira, e junto com o da sexta mandava o de amanhã, o do sábado. Para quê? Para você descansar. Consegue entender ou não? Deixa eu te dizer uma coisa.
Você que está trabalhando muito, de domingo a domingo, para com isso. Tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Tenha tempo para você, rapaz. Tenha tempo para você, mulher. Tenha tempo para vocês. Deus está dizendo, vocês vão trabalhar, as esposas ficam em casa, nesse contexto, vocês vão trabalhar, vão colher aquilo que eu mandei. Por quê? Vem comigo. Números. Capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo de número 7. Então, até aqui, os irmãos já aprenderam que não era pão pronto. Era uma semente como de coentro. Detalhe, os irmãos já viram semente de coentro? Pequeno. É que Deus está dizendo, você está olhando para a coisa que é pequena, mas eu ainda sustento família com coisa pequena. Eita, recebe essa palavra. Deus sustenta a família com salário pequeno. Deus sustenta famílias, até mesmo com famílias que estão desempregadas. Aleluia. Então, Números, capítulo 11, versículo 7. E era o maná, não é pão aqui, e era o maná, ou seja, e era o que é isto? Como semente de coentro. Como? Não era semente de coentro. Era como. Por quê? Porque parecia semente de coentro. Luiz, mas Strong vai dizer que era pão e cereal? É claro, semente, cereal é como semente. Ou cereal é uma semente. Consegue entender? Então o que caía? Sementes. Caíam sementes. Aleluia. Caíam sementes e não pão pronto. O teu casamento, a tua família não vem pronto, vem em forma de semente. E é você, junto com ele, junto com ela, que vai produzir algo para essa semente se tornar um pão pronto. É você que vai fazer ficar pronto o seu casamento. É você que vai fazer ficar pronto o seu relacionamento. Então, versículo 7. Números 11, versículo 7. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. 8. Observe, 8. Espalhava-se o povo, porque o povo não ficava em casa. O que eu aprendo com isso? Saia do comodismo. Vai ler um pouco a Bíblia. Vai orar, vai consagrar, jejuar. Consegue entender? Faz alguma coisa. Espalhava-se o povo e o colhia. Detalhe, a semente não caía dentro, caía fora. Por quê? Porque Deus está dizendo, mexa, movimenta, eu providencio, mas você tem que buscar a providência. Consegue entender isso? Deus vai providenciar, mas às vezes você precisa se locomover para buscar a providência. Consegue entender isso ou não? Deus vai providenciar, mas vai providenciar fora, para você sair do comodismo e buscar. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía. Oh glória! Moía. Dói, não dói? Então observe, isso é o processo. Tem que moer. Casamento passa pela moinha de Deus. Casamento é como uma montanha russa, uma roda gigante. Faz parte. Uma hora estamos lá em cima, ganhando muito, tendo muito, sendo muito prósperos. Mas de repente, estamos lá embaixo. É moinha. E às vezes, esses sobe e desce. O desce é para entender que você parou de acreditar a providência em Deus. Deus está dizendo,
Eu sou o provedor. Acredita em mim, crê em mim. Então é por isso que Deus nos prova. E essa crise que estamos passando hoje, principalmente essa crise que estamos passando hoje, é Deus dizendo para os crentes. É Deus dizendo para os crentes. Travou aí na sua casa? Ninguém está trabalhando? É? Então vamos ver agora como que você vai se sustentar. Mas vai passar mês, vai passar os dias. E você vai sobreviver. Vai ter alimento. Vai ter água. Vai ter conforto na sua casa. E você vai olhar e vai dizer, poxa, como? Eu não trabalhei? Olha para cima. Deus dizendo, sou eu o provedor. Por quê? Porque isso que estamos passando é a moinha, é tipo de uma moinha nos nossos casamentos, nas nossas famílias. E Deus está dizendo, casamento não vem pronto, mas é providência minha. E se foi Ele que providenciou, tem processo. Então, vamos crer nesse processo. Consegue entender? Ou num grão o pisava, vírgula, e em panelas o cozia. Olha só, e em panelas o cozia. Por que não assado? Deus poderia falar assim, não, vocês vão amassar, fazer a massa, tudo certinho, e agora vocês vão assar. Deus está dizendo, vocês vão cozer. Por quê? Por quê? Porque casamento não é assado. Eita! Tem muita gente dizendo que tem 20, 30 anos de casamento, mas não passa de um casamento assado. Por quê? Só tá bonito por fora. Tá vermelhinho por dentro. Consegue entender ou não? Casamento que é assado, ele só tem aparência de que é feliz, mas por dentro. E Deus está dizendo, ei, é cozido, porque é de dentro para fora. Deus vai tratar e está tratando com muitas famílias nessa quarentena, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Consegue entender isso? É de dentro para fora. Aleluia. Só para fecharmos esse pensamento. Não moía? Não triturava? Sim ou não? Tem casamento nessa crise, tem famílias nessa crise que está dizendo, agora acabou mesmo. Agora nós vamos ficar na miséria, vamos passar fome. Por quê? Porque quando se tritura aquilo que já é pequeno, aí pronto. Mas deixa eu dizer uma coisa. As irmãs que entendem de bolo aqui, que entendem de massa, tem coisas, e principalmente nesse processo, essa semente que Deus providenciava, quando moía, não era o fim, era o começo de algo que ficaria pronto. Oh glória! Vou dizer de novo, tem gente olhando essa crise, essa quarentena como um fim, mas para quem acredita, isso é uma palavra de vida. Na verdade não é o fim, é o início, é o começo de algo que está por vir. Por quê? Porque vamos sair de dentro para fora, totalmente mudados. Famílias mudadas, relacionamentos mudados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. De dentro para fora. Está moído, acabou tudo? Não. Mas para começar tem que moer. O começo é a moinha, é a trituração daquilo que é semente. Porque aí você fala, é pequeno, não, aí Deus está falando, não, está muito grande, é grande demais ainda. Vamos triturar, ficar menor ainda, ficar muito pequeno. Consegue entender? Deus está fazendo isso. E para finalizarmos, então eles coziam, né? Então já aprendemos que o pão não é o pão pronto. Então Deus não dava o pão pronto, Deus dava uma semente como de coentro. Por quê? Porque o casamento como um tipo de maná não vem pronto. Nós precisamos construir, ir construindo, edificando, juntos. Porque trituração é impacto. Consegue entender? É relacionamento. Só se tritura presente um no outro. É isso que está acontecendo. Então observe. Casamento como um tipo do maná. O que é isto? Logo,
eles vão começar a fazer o processo. Para que tudo isso? Simples. O processo não era Deus providenciava uma semente, eu estava em casa, eu saía para colher a semente, levava, triturava, que é o início, e de repente eu cozinhava de dentro para fora. De dentro para fora. Para quê? Isso não é só o processo? Claro, mas olha o que o texto vai dizer. E em panelas o cozia, e dele o quê? Aleluia! Da semente que Deus providenciou. Da semente que Deus providenciou, moeu, triturou. E da semente que foi triturada, moída, que Deus providenciou, foi cozida. E do que foi cozido essa massa, fazia bolos. Oh glória! Casamento não vem pronto. Família não vem pronto. Deus te dá o ingrediente para você edificar, construir naquilo que Ele deu, mas não vem pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, tá no deserto? Fique tranquilo, Deus vai forrar essa mesa. Aleluia. E Deus vai mandar a providência, não vai vir pronta, mas você que vai fazer ficar pronta. E quando você entender os processos, você vai sair desse comodismo. E é o que está acontecendo com muitas igrejas por aí. Tem pessoas saindo do comodismo. Tem pessoas orando, tem pessoas voltando a ler Bíblia, saindo do comodismo. E através disso são moinhas, são trituramentos, que embora está ficando menor, mas é só o começo do bolo que ficará pronto. Consegue entender isso? Então, vocês vão fazer bolo. Aí eu pergunto para as irmãs, para os irmãos aqui que gostam de bolo. Quando se fala em bolo, você lembra do quê? Bolo. Dependendo, se lembra-se em festa, bolo de aniversário, aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Vai chegar o momento da festa, porque vai fazer bolo. E bolo é no sentido de comemorar, de ter festa, de ter alegria. Deus não vai mandar pronto, Deus vai mandar o ingrediente e vai te dar condições para você festejar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, netas, com a sua família. A sua parentela irá se alegrar na providência que Deus enviou nessa crise que nós estamos passando. Amém? Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias. Famílias. Glória a Deus. Deus está nos enviando providência. Providência. No nome de Jesus, aprenda a trabalhar pouco e desfrutar mais. Creia em Deus. Segunda a sexta, Deus providencia. Mas Deus vai fazer na sexta, providenciar em dobro, para você ter o sábado com a sua família. Amém? Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Um beijo no vosso coração e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.